Olá a todos, hoje eu vou estar resolvendo uma questão relativa à regência verbal. Vamos ao enunciado. Assinale o item que preenche convenientemente as lacunas da sentença. Eu tenho 3 lacunas e tenho 5 opções. Vamos olhar cada uma. Eu tenho não, o espaço em branco, conheço o suficiente para entender seus motivos. Primeiro ponto é entender que os pronomes oblíquos átonos, eles podem exercer a função de objeto direto e objeto indireto. Agora, quando eu tenho os pronomes o, a, os, as, esses pronomes oblíquos átomos, eles podem exercer somente a função relativa a um verbo de objeto direto. Ou seja, se o verbo for transitivo direto, eu tenho que empregar algum desses 4 complementos. Eu tenho também os pronomes me, te, se, nos, vos. Esses pronomes, eles podem assumir a função sintática de objeto direto ou objeto indireto indistintivamente, ou seja, em determinados contextos você pode colocar o ME como objeto direto ou como objeto indireto. Cabe ao leitor interpretar a predicação ou a transitividade verbal. Agora, o pronome oblíquo átono li ou lis, ele só exerce função relativa a um verbo, uma relação de subordinação, de objeto indireto. Sabendo essas coisas, vamos à questão. Não, espaço, conheço o suficiente para entender os seus motivos. Vamos olhar a predicação verbal do verbo conhecer. Quem conhece, conhece algo ou conhece alguém. É um verbo transitivo direto. Olhando as opções, eu tenho as substituições li e o. Nesse caso, eu só posso empregar o o porque o verbo é transitivo direto. O li, como eu já disse, exerce função relativa a um verbo de complemento indireto. Então, a substituição possível no primeiro espaço é somente o o. Eliminamos, então, as alternativas A e D. Vamos ao segundo espaço. Mais aviso, o espaço em branco, de que não. O primeiro ponto é analisar a regência do verbo avisar. O verbo avisar, ele tem 3 construções específicas. Eu posso avisar algo a alguém, eu posso avisar alguém de algo, ou posso avisar alguém sobre algo. Eu tenho essas 3 possíveis construções. Perceba que nessas 3 possíveis construções, ele é bitransitivo. Ele exige 2 complementos. Quando eu digo avisar algo a alguém, esse algo é o objeto direto e a alguém é o objeto indireto. Quando eu digo avisar alguém de algo, alguém é o objeto direto, de algo é o objeto indireto. Quando eu digo avisar alguém sobre algo, esse alguém é o objeto direto e o sobre algo é o objeto indireto. O objeto indireto, como se sabe, ele é regido por preposição. Então, vamos olhar a estrutura. Eu tenho um aviso, o espaço de que. Parece muito a segunda estrutura, né? Avisar alguém de algo. Agora, perceba, se eu tenho de que é uma preposição, mas esse que, eu tenho um objeto indireto. Se eu tenho um objeto indireto, o termo anterior, obrigatoriamente, deve ser um objeto direto. E, como eu disse, o objeto direto só pode ser representado pelas opções, pelo pronome oblíquo átono, o. Então, a construção correta é aviso o de que. Mas por que isso ocorre? Porque eu não posso ter um verbo que tenha 2 complementos indiretos. Eu não posso colocar, no contexto, aviso-lhe de que. Eu não posso fazer isso. Ele é bitransitivo, vai ter um complemento direto e um indireto. Eu não posso ter 2 complementos indiretos. Então, com isso, eu posso anular todas as alternativas que tem o li como segunda resposta. Eu anulo, então, as letras C e D. Vamos ao terceiro e último espaço. Eu tenho o espaço em branco, perdoa a traição. Agora, eu vou comentar sobre 3 verbos que são muito importantes. Agradecer, perdoar e pagar. Esses 3 verbos têm uma particularidade muito legal, porque eles têm 3 construções específicas. Agradecer, eu posso agradecer a alguém. Quando agradecer, assim como perdoar e pagar, se relaciona a pessoas físicas ou jurídicas, podem ser instituições financeiras, como bancos, etc. Quando eles se relacionam a esse tipo de ser, esse tipo de entidade, eles são transitivos indiretos e exigem a preposição a. Eu agradeço a alguém, eu pago a alguém, eu perdoo a alguém. Outra construção possível é quando você tem uma coisa, você está se referindo a alguma coisa. Quando eu tenho agradecer, perdoar e pagar
relacionado a coisas, ele é transitivo direto. Perdoo as ofensas. Então, é aquilo. Tem essas duas possíveis construções e eu tenho uma terceira possibilidade de construção que ele é bitransitivo. Que eu agradeço algo a alguém, eu pago algo a alguém, eu perdoo algo a alguém. Então, eu tenho 3 possíveis construções. O que se deve lembrar? Quando esses 3 verbos, agradecer, perdoar e pagar, estão relacionados a pessoas físicas ou jurídicas, o que ocorre? Ele é transitivo indireto e exige a preposição a. Quando ele está se relacionando a coisas, ele é transitivo direto. E a terceira possibilidade é que existam 2 complementos. Um objeto direto que é relacionado a coisas e um objeto indireto que é relacionado a pessoas, físicas ou jurídicas, como mencionado. Olhando o contexto, eu tenho o espaço em branco, perdoo a traição. Traição é uma coisa, né? Não uma pessoa. Então, esse é o objeto direto. Então, o que está anteriormente só pode ser o pronome oblíquo ato no li. Não lhe perdoa a traição. Não perdoa a traição a ele, a ela, para ele ou para ela. Então, eu tenho os espaços completados por o e li, respectivamente. Gabarito, letra E. Caso tenham gostado, inscreva-se no canal e obrigado a todos.